Ai, que coisa mais inesperada, minha filha. Você acredita que aos 65 anos de idade, eu, Jurema Santos Xavier, aquela costureira de mão cheia de Alto Paraíso, me peguei apaixonada, de novo, como se tivesse 15. Pois é, imagina só. Eu já estava na fase em que muita gente pensa que o coração fica meio cansado, mas a vida me pregou uma peça linda, daquelas que fazem a gente questionar tudo. Será que existe idade certa para sentir o coração disparar? Ou a gente simplesmente deixa a música do amor tomar conta? Como quando uma sanfona puxa o fole e ninguém consegue ficar parado. Bem, se você quiser ouvir minha história, puxe uma cadeira, pega um cafezinho, que aqui em casa tem sempre coado na hora. E me escuta com atenção porque o que aconteceu comigo foi de arrepiar até os cabelos brancos que tenho orgulho de exibir. Eu vou te dizer logo de cara que minha vida nunca foi um mar de rosas. Não sou mulher de grandes luxos, mas sempre soube apreciar as belezas do cotidiano. E agora, de repente, me vejo num turbilhão de sentimentos que nem nos meus 20 anos senti tão forte. Estou falando de uma paixão daquelas que faz a gente querer dar um passo muito ousado, que faz a gente acordar de madrugada pensando em melodias que ressoam dentro do peito. E a pergunta que não quer calar é: como é que alguém como eu, costureira, viúva, mãe de 2 filhos e avó de 4 netos, se arrisca a viver um amor tão fora de hora e a enfrentar a língua do povo? Você acha que tô ficando doida? Ou será que finalmente criei coragem de escutar minha própria vontade? Pois é, menina. Segura firme, porque essa história tem muito mais do que parece. Eu me chamo Jurema, mas o povo daqui me chama de Dona Jurema. Tenho 65 anos, pele morena, de tanto sol que tomei ao longo da vida. O cabelo, antes pretinho retinto, agora está totalmente grisalho. Mas eu até gosto assim. Dá um ar de sabedoria, não acha? Moro em Alto Paraíso, um município bem pacato, cercado por montanhas verdejantes e cachoeiras escondidas. A gente aqui vive de agricultura, de turismo ecológico e de uns artesanatos bonitinhos que o pessoal faz, com cristal e sementes da região. A casa onde moro foi construída tijolinho por tijolinho pelo meu finado marido, João Batista, que Deus o tenha. Ele era um homem calmo, mas firme e me deixou muitas saudades. Temos uma varanda grande na frente, com 2 cadeiras de balanço onde a gente costumava sentar para tomar tereré nos fins de tarde. O quintal tem um pé de manga que dá fruta tão docinha que até as maritacas fazem festa. Só que a vida mudou depois que ele partiu. Eu fiquei sozinha, costurando para sustentar minha casa e mandar um dinheirinho para os netos de vez em quando. Minha filha mais velha, a Joana, mora em Brasília com o marido e os 2 filhos. Meu filho caçula, o Jorge, seguiu para Goiânia. Arranjou emprego numa empresa de transporte e quase não vem me ver. Diz que a vida na cidade grande é corrida. Fazer o quê, né, minha filha? A gente entende, mas o coração sente saudade. Minha rotina era bem simples. Acordava cedo, passava um café bem forte e quentinho, saía para ver o sol nascer atrás das montanhas, fazia uma pequena prece em voz baixa para agradecer por mais um dia e já entrava no ateliê improvisado aqui em casa. Minha máquina de costura antiga, daquelas pretas com pedal, ainda funciona como um relógio. E ali, eu passava boa parte do meu dia, costurando vestidos de festa, fazendo concertos, criando peças sob medida. Aqui em Alto Paraíso, as mulheres gostam de mandas fazer vestidos cheios de cor e flores, e eu me divirto escolhendo os tecidos e inventando novos modelos. De vez em quando, aparecia uma encomenda especial para alguma quermesse ou para a festa junina. Aliás, a festa junina daqui é um espetáculo. Bandeirinhas coloridas atravessam a praça, tem quentão, canjica, pamonha
e todo mundo se junta em volta da fogueira para dançar quadrilha. Eu mesma confeccionei vários vestidos de quadrilha que fizeram sucesso na cidade. E, se tem uma coisa que adoro, é ver o povo se divertindo e elogiando meu trabalho. Isso sempre me trouxe uma pontinha de orgulho. Só que, apesar desse ritmo aparentemente tranquilo, eu vivia uma solidão grande. O silêncio das noites era pesado. Sentia falta de companhia para conversar, para dividir as alegrias e os pesares. Uma pessoa de fora podia até pensar que eu era feliz sozinha, mas por dentro eu tinha um buraco. Aquele vazio que só quem já perdeu alguém amado entende. Meu marido partiu há mais de 10 anos. A princípio, pensei que com o tempo a dor diminuiria, mas a casa continuava ecoando. E eu evitava qualquer tipo de relacionamento, porque achava que meu coração estava trancado para o amor. Até que um dia, um acontecimento bobo, aparentemente sem importância, mudou tudo. Estava eu na feira livre da cidade, aquela que acontece todo sábado de manhã, na rua principal, bem em frente à pracinha. Adoro essa feira. Cheiro de pastel fritando, caldo de cana fresquinho, aquele burburinho de gente conversando. Ô, vizinha, viu o preço do tomate? Compre a melancia direto do produtor. E por aí vai. Eu tinha ido buscar uns legumes e folhas frescas. E também aproveito para comprar requeijão caseiro e um queijo Minas, que é de lamber os beiços. Naquela manhã, notei uma movimentação diferente perto das barracas de artesanato. Uma música suave de violão tocava, e eu fui chegando para ver quem era. Vi um homem, alto, de cabelos pretos meio encaracolados, provavelmente uns 43 anos, dedilhando violão com uma destreza que me lembrou meu finado João, que tocava viola nas rodas de prosa. Ele me olhou, sorriu e continuou tocando um chorinho que me arrepiou. Senti algo diferente, como se meu coração quisesse dançar lá dentro. Fui me aproximando mais, curiosa. E quando terminei de escutar o chorinho, não me contive. Moço, que música linda é essa? Eu não escutava algo assim há muito tempo. Ele sorriu. Um sorriso aberto, cheio de simpatia. Chama-se Pedacinho do Céu. Meu nome é Vicente. E a senhora, como se chama? Jurema. Mas pode me chamar de Dona Jurema. Todo mundo me chama assim por aqui. Prazer, Dona Jurema. Eu vim de Goiânia. Passei uns meses em Pirenópolis e agora vim explorar Alto Paraíso. Dizem que aqui tem uma energia incrível, que o pessoal valoriza música, arte e eu queria conhecer melhor. Ah, sim, aqui é muito tranquilo. Mas não pense que vai achar uma plateia enorme, não. O povo aqui dorme cedo e reclama de barulho. Mas se o senhor gostar de serenatas, antigamente tinha muito disso na praça. Hoje andam esquecidas. Pois não é que o tal Vicente ficou animado e começou a me contar que era músico profissional. Já tinha participado de algumas bandas, tocado em bares e até em eventos grandes. Mas ultimamente andava desiludido. Precisava de inspiração, de um lugar onde pudesse resgatar a tradição de tocar ao ar livre, reunir o povo, sentir aquela vibração de comunidade. Parece que encontrou em Alto Paraíso o cenário perfeito. E me disse, do nada: a senhora me ajuda a descobrir se as pessoas ainda gostam de serenata por aqui? Quem sabe a gente não organiza uma noite musical na praça? Minha filha, eu confesso que senti uma faísca acender dentro de mim. Foi como se um sopro de vida passasse por meu peito outra vez. Eu, que já estava com a alma meio seca, senti a emoção florescer. Ajudo sim, seu Vicente. Ajudo com gosto. Porque meu marido, quando era vivo, sempre gostou de tocar. Ele me conquistou, inclusive, cantando uma moda de viola na janela da minha casa. Sério? Então, vai ser maravilhoso. Precisamos de alguém que divulgue a ideia, que conheça o povo.
A senhora me parece ter muitos contatos, né? Um pouquinho. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Vou falar com a turma, ver se eles topam comparecer. Mas não garanto nada, o pessoal aqui anda meio fechado para festanças ultimamente. No instante em que me despedi de Vicente, segurando meus sacos de legumes e meu queijo Minas, meu coração estava aos pulos. Eu não conseguia parar de sorrir. Era como se uma nova perspectiva brotasse na minha frente, tão fresca quanto as folhas de couve que eu acabara de comprar. Voltei para casa e, enquanto guardava as compras, pensava: será que estou ficando boba? Olha a idade que eu tenho. Mas por que não tentar viver algo novo? E algo me dizia que aquela não seria apenas uma serenata comum. Tinha uma energia diferente no ar. Uns dias depois, Vicente apareceu na porta da minha casa, trazendo o violão nas costas, e me chamou lá do portão. "Oh, Dona Jurema, posso entrar?" "Claro, meu filho, entra sim." "Aceita um café? Fiz agora há pouco, tá quentinho." Ele aceitou o café e se sentou comigo na varanda. Parecia impressionado com a vista do quintal, o pé de manga enorme e as flores que cuido com carinho. "Que casa acolhedora, Dona Jurema." "Lembra um pouco a casa da minha avó, no interior." "Obrigada." Meu marido construiu cada pedaço. Depois que ele se foi, eu tentei manter tudo como era. E hoje vivo aqui sozinha, mas recebo amigos, vice? E essa vista do quintal é de encher a alma. Dá vontade de compor, sabe? "A senhora se importa se eu tocar alguma coisa aqui?" "Do jeito nenhum." "Fica à vontade." Ele começou a dedilhar uma melodia suave e eu senti uma vontade de cantarolar. Peguei uma cuia de chimarrão, que eu às vezes tomo quando acabo o café, e fiquei escutando a música dele. Aquilo me trouxe lembranças do João tocando, mas ao mesmo tempo era diferente, novo, cheio de vida. Vicente me contou que estava trabalhando em algumas canções autorais e que pretendia fazer um pequeno evento na praça, talvez mensal, para reunir pessoas que quisessem cantar, tocar instrumentos, recitar poesia. Eu fiquei entusiasmada e me prontifiquei a ajudar na divulgação. Afinal, aqui todo mundo me conhece. Já costurei vestido até da esposa do prefeito. A primeira serenata aconteceu num sábado à noite, cerca de 2 semanas depois. Eu e Vicente espalhamos a notícia pela cidade. Convidamos o pessoal na feira, no mercado, na igreja. No dia, ele montou um banquinho no coreto da praça. Levou o violão, uma pequena caixa de som, para não ficar tão baixinho, e lá ficamos esperando o povo chegar. Inicialmente, só meia dúzia de curiosos se aproximou. Depois, umas crianças vieram brincar perto, porque tinha um clima gostoso de música ao vivo. Eu arrisquei cantar uma moda de viola do tempo do meu marido, e o povo aplaudiu. Sabe quando a gente sente aquele calorzinho de estar viva? Foi um momento único, e eu percebi que Vicente me olhava com admiração. Talvez visse em mim uma mulher mais forte do que eu imaginava ser. E eu olhava para ele como quem descobre uma pessoa que brilha, que tem talento, que faz a alma da gente vibrar. Porém, claro, nem tudo é festa. Na segunda serenata, que aconteceu no mês seguinte, alguns moradores começaram a resmungar. Disseram que a música passava das 10 da noite e atrapalhava o sono. Outros reclamaram que a praça estava ficando cheia de gente que fazia barulho, bebia e deixava latinhas de cerveja pelo chão. Houve quem dissesse que aquele tipo de evento não combinava com a tranquilidade de Alto Paraíso. Eu fiquei indignada. Que mania esse povo tem de querer calar qualquer expressão de alegria. Mas Vicente, sempre calmo, disse que entendia a preocupação e resolveu encerrar a serenata mais cedo. Mesmo assim, alguns vizinhos começaram a juntar assinaturas para proibir a gente de tocar na praça após certo horário.
Fiquei sabendo disso depois, por uma amiga minha, a dona Lourdes, que ouviu a fofoca e veio me contar. A língua do povo é comprida, viu? Ou, como diz o ditado, língua solta como sabão em água quente. Eu me vi num dilema. Queria defender a serenata, mas também não queria brigar com vizinhos de longa data. Nesse meio tempo, eu e Vicente fomos ficando cada vez mais próximos. Começamos a ensaiar juntos. Aqui em casa, ele trazia umas partituras, me ensinava as letras, e às vezes eu preparava um almoço gostoso, tipo uma feijoada encorpada com bastante linguiça, paio, costelinha de porco e torresmo crocante por cima. Eu deixava o feijão de molho na véspera, temperava com alho, cebola, louro, pimenta do reino. A casa ficava com um cheiro que fazia qualquer um salivar. Vicente me ajudava a picar a couve bem fininha e a fritar o torresmo. A gente sentava na mesa, tomava uma cervejinha gelada e de repente lá estava eu rindo de novo, me sentindo jovem, quase esquecendo do luto que carregava no peito por tantos anos. E foi num desses ensaios que aconteceu algo que me deixou de queixo caído. Vicente começou a tocar uma sequência de acordes idêntica àquela que meu marido tocava quando estava compondo uma canção para mim, muitos anos atrás. Assim que ouvi o primeiro acorde, meu coração gelou. Depois, acelerou loucamente. Fiquei sem ar e precisei sentar. Tá tudo bem, dona Jurema? Ele perguntou, preocupado. Vicente, essa música. O João, meu finado marido, tocava algo igualzinho. Como é que você aprendeu isso? Aprendi a sequência numa roda de choro, mas não sabia que seu marido tocava a mesma. Ele compôs? Ele dizia que estava compondo para mim, mas depois acabou nunca gravando. Parecia inacabada, sabe? Escutar isso agora me deu um arrepio. Se a senhora quiser, posso tentar terminá-la, em homenagem a ele. Talvez seja o destino querendo que essa canção ganhe vida. Aquilo me emocionou de um jeito profundo. Senti uma mistura de saudade, de respeito pela memória do João, mas ao mesmo tempo uma conexão forte com Vicente, como se o destino realmente estivesse orquestrando tudo. Eu não sabia se podia me deixar envolver tanto, mas meu coração estava a cada vez mais aberto. E eu me perguntei: será que é errado amar de novo? Minhas mãos tremiam um pouco, mas a presença dele me acalmava. Enquanto isso, os meus filhos não estavam nada satisfeitos com as notícias de que eu andava por aí ajudando a organizar serenatas, ficando até tarde na rua e recebendo visitas masculinas. A Joana, minha filha mais velha, me ligou num domingo. Mãe, o pessoal está comentando. Dizem que a senhora anda de conversinha com um homem mais novo e organizando bagunça na praça. O que é isso? Oh, minha filha, que exagero. É só música, diversão sadia, e eu não tô fazendo nada de errado. Mas a senhora não acha que já está numa idade de ficar quieta em casa descansando? Deixar essa agitação para os jovens? Olha, Joana, eu respeito sua opinião, mas eu tô me sentindo viva de novo. Quero ter o direito de me divertir um pouco. Não vou ficar trancada por medo do que o povo fala. Ela suspirou e mudou de assunto, mas dava para perceber que estava contrariada. Já meu filho Jorge, quando soube, ficou ainda mais bravo. Mãe, isso não fica bem para a senhora. As pessoas podem falar besteira, que a senhora tá com um namoro aí. Não pega bem. E se eu estivesse namorando, qual o problema? Você acha que só porque passei dos 60 não posso amar de novo? Não é isso, mãe. Mas sabe como é a sociedade. E papai, não acha que é falta de respeito com a memória dele? Aquilo doeu em mim. Eu amava o João, mas ele se foi. Será que era justo eu me privar de um novo amor por causa disso? Me senti meio culpada, mas também indignada. Meus filhos mal vinham me visitar. E agora,
queriam mandar na minha vida afetiva? Além da família, alguns vizinhos me lançavam olhares tortos quando eu passava. A dona Celina, que mora logo na esquina, parou de falar comigo. Atravessava a rua quando me via. O motivo? Parece que ouviu dizer que estávamos causando na cidade, trazendo gente de fora, fazendo barulho. Tinha um grupo de senhoras na missa do domingo, comentando baixinho. Você viu a dona Jurema? Parece que anda se arrumando toda para aquele músico. Que vergonha na idade dela! E eu, que sempre fui católica, fiquei com receio até de frequentar a igreja. Mas meu coração dizia para não desistir. Em meio a tudo isso, decidimos marcar a terceira serenata mensal na praça. Só que agora, para evitar problemas, resolvemos encerrar mais cedo e pedir licença à prefeitura. Conseguimos um ofício autorizando o evento até às 9:30 da noite, com a condição de que não tivesse som muito alto. Divulgamos a programação. Teria choro, samba, MPB e até umas modas de viola. Inclusive, eu estava ensaiando para cantar uma música especial. Querendo ou não, a curiosidade do povo aumentou. E mesmo que me era contra, aparecia só para ver o que ia acontecer. Nesse meio tempo, eu lutava com minhas próprias dúvidas. Será que estou iludindo esse rapaz? Ele tem só 43 anos e eu já sou uma senhora. E se ele me ver como uma velha carente? Mas ele deixava cada vez mais claro que gostava de mim de verdade, não só como amiga. Uma noite depois do ensaio, ele me segurou a mão e me olhou nos olhos, dizendo: Dona Jurema, o tempo que passo aqui é o melhor do meu dia. Sinto uma paz, uma alegria. Gosto de você. Minha filha, meu coração quase saiu pela boca. Não sabia o que responder e desconversei, mas fiquei com aquilo na cabeça. A verdade era que eu também gostava dele, mas tinha medo de magoar meus filhos, de ser alvo de fofoca mais pesada ainda. As reclamações foram crescendo. Alguns falavam que essas serenatas vão trazer bagunça e confusão. Outros diziam que essa gente de fora não entende nossas tradições. Teve até um grupo mais religioso que começou a insinuar que aquela música na praça podia atrair energias ruins. Eu, hein? Fui criada na igreja, mas nunca ouvi falar que violão e canto fossem do diabo. Fiquei chateada. Mas Vicente me encorajava a seguir em frente. Olhando para trás, eu percebo que meu maior conflito interno era o medo de ser julgada e de estar traindo a memória do meu finado marido. Mas ao mesmo tempo, sentia que ele, lá de cima, devia querer me ver feliz. E as lembranças do João não sumiam, pelo contrário, estavam mais vivas do que nunca. Eu chorava sozinha. Às vezes, quando lembrava do nosso casamento, das risadas, das noites em que ele tocava viola e eu bordava paninhos de prato. E agora, me via, prestes a me entregar a um sentimento novo, com um homem mais jovem, num contexto cheio de obstáculos. Aos poucos, fui ganhando força. Pensei, se eu não me permitir ser feliz agora, quando vai ser? E essa decisão de enfrentar tudo de peito aberto começou a florescer dentro de mim. Era como se eu tivesse redescoberto a mim mesma, lembrando que a vida continua, que a gente não precisa enterrar a alegria junto com quem partiu. E talvez fosse essa a lição que o João queria que eu aprendesse. No dia seguinte, fui à casa da Dona Lourdes, uma amiga de longa data, para pedir conselho. Ela me recebeu na cozinha, o cheiro de bolo de fubá invadindo o ar. Nos servimos de café fresquinho. E ela me olhou com aquela cara de curiosidade. E aí, Jurema, como você está? Lourdes, estou confusa. Muita gente contra. Meus filhos acham ruim, mas meu coração diz que eu devo continuar com as serenatas. E eu acho que estou me apaixonando pelo Vicente. O que eu faço? Minha filha,
A vida é sua. Meus joelhos doem, minha coluna tá ruim, mas meu coração ainda sente vontade de rir, de dançar um forró. E se eu encontrar um companheiro, vou deixar de viver por medo do que o povo vai falar. De jeito nenhum. Vá em frente, mulher. Aquilo me deu ainda mais coragem. Decidi que ia enfrentar o mundo se fosse preciso. E quando contei para o Vicente, ele abriu um sorriso tão largo que eu quase derreti. Ele me convidou para ensaiar uma música especial para a próxima serenata, que seria no mês de São João. Disse que tinha uma surpresa preparada, mas não quis revelar o que era. Falou só para eu confiar nele. Na semana anterior, à festa de São João, a cidade toda se mobilizava. A praça ia receber decoração típica: bandeirinhas, balões, barraquinhas de comidas. E eu estava cheia de encomendas de vestidos e camisas xadrez. Fiquei costurando sem parar, mas sempre arranjava um tempinho para ensaiar. Vicente me contou que planejava fazer algo memorável naquela noite, e eu sentia um frio na barriga. As pessoas já murmuravam por aí: eles estão namorando? Será que vai ter casamento na roça? Essa mulher tá ficando doida. E eu, que sempre tive medo de falatório, agora estava decidida a ignorar a língua do povo. Eu vivia um conflito interno, sim, mas a vontade de ser feliz era maior. Certa tarde, eu e Vicente estávamos na varanda, ele tocando baixinho e eu bordando uns apliques numa saia de chita. De repente, bateu uma lembrança forte do meu marido. Comecei a chorar, sem aviso. Vicente largou o violão e me abraçou. Tá tudo bem? Senti falta do João. Me deu uma saudade tão grande. Eu entendo. Se quiser falar sobre isso, eu ouço. E abri meu coração. Falei das noites de serenata que o João fazia, de como ele sempre cuidou de mim, de como foi duro vê-lo partir por causa de uma doença no coração. Contei da minha culpa por estar amando outro homem. Vicente secou minhas lágrimas com a mão e me olhou. Ele sempre será parte de você. Mas você também merece ser amada. Merece sorrir de novo. Acho que ele ficaria feliz em te ver assim. Essas palavras me confortaram tanto que senti uma paz enorme. Percebi que não estava traindo meu passado, mas sim honrando a vida que Deus me deu e a memória do meu marido, que era um homem bom e generoso. E me preparei de alma e coração para a grande noite de São João. Mal sabia eu que aquela noite traria tantas emoções, tantas reviravoltas e uma surpresa que mudaria minha vida para sempre. No dia da festa, a cidade estava toda enfeitada. Balões coloridos pendurados, velas em potinhos para iluminar a praça quando escurecesse, barraquinhas de comidas típicas, pamonha quentinha, milho cozido, canjica doce, bolo de milho, cocada, pé de moleque. O cheiro de quentão e vinho quente tomava conta do ar, e o povo chegava animado, vestido a caráter. As mulheres com vestidos rodados, floridos, laços de fita nos cabelos. Os homens de camisa xadrez, chapéu de palha, bigodes pintados. Eu também me arrumei. Vesti um vestido com estampas de rosas que eu mesma costurei. Coloquei um chale nos ombros. O coração batia forte. Eu sabia que seria uma noite especial. Vicente me encontrou perto do coreto, já vestido com uma roupa simples, mas caprichada. Calça jeans, camisa branca e um lenço colorido no pescoço. Ele trazia o violão. Me abraçou e disse: "Hoje é o dia, dona Jurema. Preparada?" E me deu um sorriso que me desarmou completamente. Quando a noite caiu, a praça ficou iluminada pelas velas e pelas luzes suaves das barracas. O povo começou a se aproximar do coreto. Vicente subiu primeiro
e começou a tocar clássicos da MPB, uns chorinhos, umas modas de viola, e foi convidando quem quisesse para participar. Eu subi, cantei uma música caipira que fez as senhoras mais idosas baterem palmas e recordarem os velhos tempos. A certa altura, ele pediu silêncio e anunciou: Gente, eu compus uma canção inspirada numa melodia que o marido da dona Jurema costumava tocar para ela. É uma homenagem a esse amor que transcende o tempo. Aí começou a tocar aquela sequência de acordes familiar. Eu engoli em seco, as lágrimas querendo sair, e a melodia foi crescendo, ganhando vida. Era linda, suave, e tinha uns versos que ele compôs falando de saudade, de amor, que não morre mesmo quando a pessoa se vai, e de como é possível renascer para a vida em qualquer idade. Quando terminou, a praça inteira aplaudiu de pé, e eu chorava sem vergonha. Mas a noite não parou por aí. Ele disse que tinha outra surpresa e olhou na minha direção. Dona Jurema, pode chegar aqui? Eu fui, com as pernas bambas, sem saber o que esperar. Então ele tirou do bolso uma pequena caixinha e se ajoelhou na minha frente. O povo fez aquele "oh" de surpresa. Eu mal conseguia respirar, minha filha. Ele abriu a caixinha. Dentro tinha um anel simples, mas muito bonito. E falou: a vida é curta, mas o amor é infinito. Eu quero passar meus dias ao seu lado, te fazendo sorrir, cantando ao seu ouvido. Dona Jurema, você aceita casar comigo? O povo ficou pasmo. Imagina! Uma costureira de 65 anos, sendo pedida em casamento por um músico de 43, em plena praça, na noite de São João. Houve gritaria, aplausos e também caras de espanto. Eu não conseguia falar. Estava tão emocionada que só fiz balançar a cabeça dizendo que sim, e abracei Vicente como se o mundo fosse acabar. O coreto explodiu em palmas, e até quem era contra pareceu se contagiar pelo momento. Não foi só alegria. Logo depois, alguns vizinhos que estavam por lá saíram reclamando, dizendo que aquilo era um absurdo, que era uma falta de vergonha, mas a maioria ficou maravilhada. Falaram que nunca tinham visto uma coisa tão bonita, tão ousada, tão romântica. As crianças corriam ao redor, soltavam biribinhas e estalinhos, enquanto os adultos comentavam que aquela festa ia ficar na história de Alto Paraíso. Quando voltei para casa naquela noite, sentia uma mistura de felicidade e medo. Eu estava oficialmente noiva de um homem 20 e 2 anos mais novo. Como lidar com isso? Mas eu não tinha tempo para hesitar. Eu estava tão tomada de alegria que resolvi me deixar viver. E olha, minha filha, é verdade que alguns dias depois começou a repercussão. Teve quem dissesse que o evento na praça foi longe demais, que atrapalhou a ordem, que a música foi até um pouco depois do horário. E parte da vizinhança se juntou novamente para reclamar na prefeitura. Criaram um climão na cidade. Gente do céu. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas vinham me dar parabéns. Diziam que estavam admiradas com minha coragem e que eu merecia ser feliz. Então, a cidade ficou meio dividida. O prefeito, coitado, não sabia se proibia de vez as serenatas ou se apoiava, porque era uma atração que estava chamando turistas também. Ficou aquele impasse. Meu filho Jorge, quando soube do pedido de casamento, quase teve um troço. Pegou o carro e veio de Goiânia até aqui. Chegou batendo na minha porta. Mãe, que história é essa de ficar noiva? A senhora conheceu esse homem há pouco tempo. Já faz uns meses, meu filho. E eu sei o que estou fazendo. Sou adulta. Mas e a memória do papai? Seu pai morreu há mais de 10 anos. Ele sempre me quis ver feliz. Ou você acha que eu devo ficar sozinha para sempre? Não é isso? Mas o povo está comentando, mãe. Deixa comentar. Quem vive minha vida sou eu.
Tivemos uma discussão feia. Confesso que fiquei magoada. Ele disse que talvez não fosse ao casamento, que se achava desconfortável com a situação. Eu disse que ficava triste, mas não mudaria minha decisão. Eu estava ferida, mas determinada a não abrir mão do meu amor recém-descoberto. A Joana, por sua vez, ficou em silêncio no telefone quando lhe contei, e depois só soltou: Mãe, se é isso que a senhora quer, espero que seja feliz, mas acho muito estranho. Diante de tudo isso, eu sabia que o caminho não seria fácil. Ainda viriam muitas críticas, muitos preconceitos. Mas uma coisa era certa: eu não ia desistir. E foi ali que começou, de fato, minha jornada para conquistar o direito de viver meu amor abertamente. A cada serenata mensal, sim, continuamos a fazer, mesmo com restrições de horário. A gente enfrentava olhares tortos e também ganhava novos apoiadores. Começamos a arrecadar alimentos para doar, e isso foi conquistando parte da população. Alguns jovens abraçaram a causa, falando que a música traz alegria e união. Outros ainda eram contra, mas ao menos pararam de criar caso. E assim, lentamente, a tradição da serenata foi se revitalizando, com gente chegando de outros lugares para participar. Mas não pense que foi tudo um mar de rosas dali em diante. Não, minha filha. Esse foi só o começo de uma história longa, com muitos conflitos, problemas de saúde, intrigas e, claro, momentos de superação que hoje eu olho para trás e agradeço ter vivido. Se eu tiver um tempinho, senta mais um pouco, que ainda tenho muito para te contar. Para você entender bem, preciso te falar mais sobre o cotidiano em Alto Paraíso e sobre como eu e Vicente passamos a conviver. Apesar da festa de São João ter sido um estouro, a vida seguiu. E a prefeitura acabou impondo mais regras para os eventos na praça. Agora, a gente só podia tocar até às 9 da noite e num volume limitado. Mesmo assim, insistimos em continuar. Então, todo mês a gente reunia uma pequena banda improvisada. Tinha o Chico do acordeão, a Graça que tocava pandeiro e cantava, o Serginho do cavaquinho e mais uns jovens que apareciam querendo aprender. O ensaio era aqui em casa, porque eu tinha espaço na varanda. O pessoal trazia uns petiscos, um bolinho de chuva, umas coxinhas, pastel de vento, e no final sempre rolava um café fresco com bolo de mandioca. Esses ensaios viraram momentos especiais para mim e para o Vicente. Entre uma música e outra, a gente trocava olhares, sorria um para o outro, às vezes até esquecia de manter a discrição. O pessoal já estava acostumado, fingia que não via. Ou então, cochichava e ria baixinho. Mas a verdade é que quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que aquele homem tinha mudado minha vida. Ele era atencioso, me elogiava, dizia que minha costura era arte pura, que eu era linda do jeito que eu era, com as rugas e cabelos brancos que simbolizavam experiência. Isso mexia comigo, porque, sinceramente, eu achava que já não despertava esse tipo de encanto em ninguém. Porém, teve uma fase em que começamos a enfrentar sérios problemas financeiros. Vicente não estava conseguindo trabalho fixo na cidade. A música rendia pouco, e eu vivia de bicos de costura. Tinha meses em que eu precisava escolher entre pagar a conta de luz ou comprar uma carne melhor para o almoço. Claro, não passávamos fome porque sempre tinha um arroz com feijão, mas a situação era apertada. A prefeitura não pagava cachê pelas serenatas, era só autorização. Então, a gente dependia de doações que o povo fazia num chapéu que passávamos após as apresentações. Mas isso quase não cobria os gastos de transporte, cordas de violão, manutenção de equipamento. Eu via o desânimo tomando conta de Vicente. Uma noite, ele chegou a dizer: se continuar assim, vou ter que procurar trabalho em outro lugar, talvez numa banda em Goiânia, ou até voltar a tocar em bar. Mas isso significaria deixar o projeto da serenata. Aquilo me partiu o coração.
Eu sabia que ele tinha suas próprias contas para pagar. E eu não tinha condições de sustentá-lo, claro. Mas a ideia de ver esse sonho se desfazer me deixava angustiada. Então, comecei a fazer uns vestidos de festa, bem elaborados, para ver se vendia para fora da cidade. Eu me matei de trabalhar nas máquinas, fazia bicos de costura até de madrugada. E vendi algumas peças para conhecidas em Brasília, pedindo a Joana para me ajudar a divulgar. Isso gerou algum dinheiro, mas não era suficiente para manter Vicente totalmente tranquilo. Paralelo a isso, minha saúde começou a dar sinal de alerta. Eu sentia tonturas frequentes, uma fraqueza inexplicável. Ignorava, achando que era cansaço. Mas uma manhã, enquanto costurava, senti uma tontura tão forte que desmaiei. Só me lembro de acordar com Vicente ao meu lado, apavorado. Ele me levou ao posto de saúde, que me encaminhou para o hospital da cidade vizinha. Os exames mostraram que eu estava com anemia severa e pressão alta. O médico me deu uma bronca. A senhora precisa descansar, se alimentar direito. Não pode ficar virando noite costurando e ainda se emocionando demais. É fácil falar, né? Mas eu tinha que continuar. Mesmo assim, prometi que ia me cuidar, tomar os remédios direitinho, repousar mais. Por um momento, pensei em desistir de tudo, das serenatas, do sonho de casar. Achei que talvez essa fosse a vida me mandando um recado de que na minha idade eu deveria sossegar. Sabe aquele sentimento de culpa que vem e diz: quem você pensa que é para desafiar as regras da sociedade e da própria saúde? Tive vontade de sumir. Vicente me abraçava e dizia: calma, vamos dar um jeito. Mas eu sentia que ele também estava abalado. Para aumentar a tensão, a comunidade começou a se manifestar mais abertamente contra nós. Não toda, mas um grupo que se autodenominava Cidadãos pela Paz de Alto Paraíso. Eles alegavam que as serenatas incentivavam aglomeração, bagunça e até bebedeira, embora fosse um evento pacífico, praticamente familiar. Ameaçaram organizar um abaixo-assinado para acabar com tudo. Eu chorei de raiva. Não era possível que algo tão bonito e cultural fosse visto como nocivo. Na missa, o padre chegou a comentar, sem citar nomes, que era preciso ter cautela com festejos mundanos e que as pessoas deviam priorizar a quietude interior. Alguns interpretaram isso como uma crítica direta às serenatas. O clima estava pesado, mas também havia quem defendesse: deixem a dona Jurema e o Vicente em paz. É uma forma de arte. Eu percebi que nossa situação estava se tornando um foco de discórdia na cidade. Às vezes, eu chegava na padaria e o pessoal parava de falar na hora. Aquilo doía. Foi aí que decidi tomar uma atitude mais forte. Conversei com o Vicente e propus que a gente apresentasse um projeto cultural à prefeitura, mostrando como as serenatas podiam trazer benefícios, como atrair turismo, resgatar tradições, movimentar o comércio local. Trabalhamos no projeto por dias, escrevendo, pedindo depoimentos de pessoas que tinham aprovado a iniciativa, citando histórias de outras cidades que fazem algo parecido. Marcamos uma reunião com o secretário de Cultura e o prefeito. Fomos com a cara e a coragem, levando o nosso dossiê, e eles ouviram atentamente. O prefeito, homem de uns 50 e poucos anos, coçava o bigode enquanto nos ouvia. No final, ficou de pensar. A essa altura, eu estava com a pressão controlada, graças aos remédios, mas seguia meio fraca por conta da anemia. Vicente tentava me convencer a descansar, mas eu fazia questão de ir aos eventos, de defender nossa causa. E foi numa manhã, quando a gente esperava uma resposta da prefeitura, que recebi um telefonema esquisito. A voz do outro lado
Era masculina, desconhecida, e disse: Se vocês insistirem nessas serenatas, algo ruim pode acontecer. É melhor parar enquanto é tempo. Ameaça minha filha! Fiquei pasma. Desliguei tremendo. Vicente ficou furioso. Disse que isso era intimidação, que devíamos prestar queixa na delegacia. Mas eu tinha medo de que isso piorasse a situação. Decidi manter discrição, mas fiquei assustada. Imaginei que poderia ser algum comerciante que achava que a serenata atrapalhava seu negócio, ou algum fanático que achava que música era pecado. Vai saber. Foi nesse clima de apreensão que uma quarta serenata se aproximava. A gente resolveu fazer mesmo assim, com muito cuidado. Avisamos que terminaria pontualmente às 9 da noite. Convidamos só os amigos e pessoas de confiança. Eu estava tensa. Ao mesmo tempo, não queria passar essa insegurança para o resto do grupo. Vicente tocava a canção para tentar me acalmar, mas eu sentia um aperto no peito. Pensei, será que é um alerta de que algo ruim vai acontecer hoje? Uma pontinha de desespero começou a surgir. E se eu estivesse colocando todos em risco? Se acontecesse alguma briga, alguma confusão? Chegou o dia. Montamos o banquinho no coreto bem cedo. O povo foi chegando, mas em menor número do que nas outras vezes. Quem compareceu estava ali por amor à música e para nos apoiar. Tudo corria bem, apesar do clima meio tenso, até que, lá pelas 8h30, apareceu um grupo de uns 5 rapazes com cara de poucos amigos. Se aproximaram fazendo piadinhas, dizendo que, velha, não tinha que ficar cantando por aí, e que seu lugar é em casa, costurando pano, não no meio da rua. Aquilo me ofendeu, mas tentei ficar quieta. Vicente estava tocando, e eu senti que meu coração disparou de raiva e medo. Mas as pessoas em volta, principalmente uns rapazes jovens que eram nossos apoiadores, não gostaram das provocações e foram tirar satisfação. Começou uma troca de ofensas, e eu temi que chegassem às vias de fato. Mas felizmente, alguns mediadores acalmaram os ânimos. Mesmo assim, decidi encerrar a serenata mais cedo para evitar maiores confusões. Me senti derrotada, humilhada. E no caminho de casa, chorei no ombro do Vicente. Ele me abraçou e disse: Não vamos desistir, por favor. Eu já estava ficando emocionalmente esgotada. Ameaças, problemas de saúde, críticas da família. Pensava: vale a pena tanto sofrimento? Mas toda vez que questionava isso, lembrava do amor que sentia, da música que nos unia, e também do quanto algumas pessoas apoiavam e queriam aquele momento de arte. Sentia que era um propósito maior, que ia além de mim. Fazia parte de uma transformação na cidade, a tentativa de reviver algo que tinha sido esquecido. E mais, eu sentia que meu coração estava sendo curado, que cada canção me fazia lembrar do João de uma forma carinhosa e me abria para um novo amor. Foi então que aconteceu o pior. Num sábado, poucos dias antes da quinta serenata, Vicente começou a sentir uma dor forte no estômago e costas. Achei que fosse alguma indisposição. Mas, de madrugada, ele teve uma crise tão forte que precisou ser levado às pressas para o hospital. Diagnóstico: pedra na vesícula, inflamação grave. Ele precisou ser operado urgente. Eu passei a noite em claro, rezando, pedindo a Deus para salvar ele. Fiquei na sala de espera, sozinha, chorando, lembrando do dia em que meu marido foi internado e não voltou mais. O medo de perder de novo alguém que amava me atormentava. Eu suava frio, rezava o terço. Se fosse na tradição de antigamente, eu teria feito até promessa para algum santo. Na verdade, fiz uma promessa interna. Meu Deus, se ele sair dessa bem,
Eu juro que vou levar essa serenata adiante, custe o que custar, sem medo do que os outros vão falar. Vou honrar o amor que tenho por ele. A cirurgia durou algumas horas, mas graças a Deus, correu bem. Vicente ficou internado se recuperando. Ele estava pálido, fraco, mas sorria ao me ver. Eu pensei: preciso ser forte, cuidar dele. Foi naquele hospital, enquanto segurava a mão dele, que entendi que não importava se a cidade inteira falasse mal, se meus filhos me rejeitassem, se as contas estivessem apertadas. Eu queria ficar do lado dele, e ponto final. Aquela era minha decisão. Não ia mais me questionar, não ia mais sentir culpa, vergonha ou medo. Dei notícia para os meus filhos, mas eles não se mobilizaram muito. Jorge disse que vinha visitar, mas não apareceu. Joana disse que estava ocupada com os netos. Me senti sozinha, mas Dona Lourdes apareceu no hospital. Me trouxe comida, ficou fazendo companhia. Me garantiu que, assim que o Vicente tivesse alta, ia nos ajudar no que precisássemos. É nessas horas que a gente vê quem é amigo de verdade, pensei. Nesse período, tive um sonho muito intenso com meu finado marido, o João. Sonhei que estava na varanda, chorando, e ele aparecia vestido com uma roupa clara, sorridente. Me chamava pelo nome, dizia para não ter medo, que o amor era sempre um presente de Deus, independentemente da idade. Dizia que eu tinha direito de viver de novo e que a música era uma forma de nossa história continuar. Quando acordei, me senti tomada por uma tranquilidade tão grande. Tive certeza de que ele abençoava meu relacionamento com Vicente. Aquilo foi como um recado espiritual, um sinal de que eu não devia mais duvidar. Quando Vicente teve alta, o médico recomendou repouso absoluto por algumas semanas. Foi para minha casa, porque não tinha quem cuidasse dele no seu quartinho alugado. Ele não tinha família por perto. Então, instalei uma cama no meu quarto de visitas. E fiz sopinhas, chás, cuidei dele com o maior carinho. Uma noite, ele estava dormindo e eu senti uma presença estranha na sala. Levantei e vi, juro, como se fosse a sombra do João passando. Mas não tive medo. Senti uma paz enorme, como se fosse ele me vigiando, me protegendo. No dia seguinte, Vicente disse que sonhou com um homem de chapéu, tocando viola para ele. A gente se entreolhou, emocionados. Essas coisas do lado de lá, minha filha, não se explicam facilmente, mas acontecem. Passado esse susto, as coisas começaram a melhorar. Depois de algumas semanas de repouso, Vicente se recuperou bem. O prefeito, que soube do problema de saúde dele, teve uma ponta de compaixão e resolveu aprovar nosso projeto cultural de forma oficial, liberando uma verba pequena para custear despesas básicas das serenatas. Era uma vitória enorme para nós. E isso calou a boca de muita gente que reclamava, porque agora era um projeto reconhecido, com horário definido e apoio institucional. Claro, ainda existiam os contra, mas nossa posição estava mais forte. Eu me sentia renovada. Uma onda de energia tomou conta de mim, principalmente depois do sonho com o João, que parecia me dizer que estava tudo certo. Já não sofria tanto com a anemia, porque me alimentei melhor, segui as recomendações médicas e, principalmente, me enchi de esperança. E começou um processo de transformação na cidade. Cada vez mais, pessoas que antes eram neutras passaram a ver com bons olhos nosso trabalho. Até a Casa de Cultura local começou a nos convidar para apresentações. E um dia, Dona Celina, aquela que atravessava a rua para não falar comigo, me parou em frente à mercearia. Ô, Jurema, eu queria dizer que talvez tenha sido dura demais com você. Ouvi sua história, sei que você está batalhando. Eu respeitei muito sua perseverança. Me desculpa? Foi um choque. Eu quase chorei.
Disse que a perdoava, que entendia o ponto de vista dela. Aquilo me mostrou que as pessoas podem mudar de opinião se a gente continuar firme no que acredita. Com o tempo, a cidade foi se acostumando às serenatas mensais. E tinha sempre um pessoal que criticava, mas a maior parte passou a ver como algo positivo. E a gente tinha um cronograma. Todo último sábado do mês, lá estávamos na praça, com a luz do fim de tarde, tocando e cantando, até no máximo 9 da noite. Às vezes pouca gente ia, outras vezes o coreto ficava cheio de turistas e curiosos. E eu, confiante no meu amor por Vicente, já nem me incomodava tanto com as fofocas. Mas o dia do nosso casamento ainda estava para chegar. Vicente me propôs formalizar tudo quando ele se recuperasse bem. Falamos com o cartório, agendamos. Minha amiga Dona Lourdes quis fazer um almoço de comemoração no quintal dela, tipo um mini arraial com comida típica, já que nossa união tinha sido oficializada na noite de São João, mas acabamos decidindo por algo mais simples. E aí surgiram outros obstáculos. Como acomodar as pessoas? Quem convidar? Será que meus filhos viriam? Foi nesse contexto que meu filho Jorge finalmente deu as caras. Apareceu aqui em casa dizendo que queria conversar. Sentei com ele na varanda, servi um café. Ele estava sério, mas não hostil como antes. Mãe, eu pensei muito. Não vou dizer que concordo, mas também não quero brigar. Se a senhora está feliz, quem sou eu para julgar? Fico feliz em ouvir isso, meu filho. E queria muito que você e sua irmã estivessem presentes no casamento. Se não quiserem ir, eu entendo, mas é um momento importante para mim. Ele olhou para o chão, respirou fundo. Vou tentar. Não prometo que vou me sentir confortável, mas vou. Afinal, a senhora é minha mãe, e eu sei que não tenho direito de ditar as regras do seu coração. Aquilo me fez chorar e abraçar meu filho, que ficou meio sem jeito, mas retribuiu. Era um passo importante, a reconciliação. Depois, liguei para Joana. Ela disse que também viria, mas percebi que ainda estava meio reticente. Mesmo assim, me senti mais leve. Então, chegou o grande dia do casamento civil, marcado para uma manhã de sábado. Não fizemos nada grandioso. Era só uma cerimônia simples no cartório local. Mas mesmo assim, me emocionei ao colocar um vestido que eu mesma costurei, de renda clara, bem singelo. Vicente foi com um terno simples, mas arrumadinho. Dona Lourdes e o Chico do acordeão foram as testemunhas. Só que, para minha surpresa, minutos antes de começarmos, meus filhos chegaram. Trouxeram meus netos, que me abraçaram dizendo: Vó, a gente veio te ver casar. Eu não aguentei de emoção. Foi ali que percebi que, apesar de tudo, minha família ainda me amava. No cartório, trocamos as alianças, e a juíza de paz perguntou se aceitávamos um ao outro como esposo e esposa. Respondemos que sim, com firmeza. Podia ter gente achando aquilo estranho. Uma senhora de 65 se casando com um homem de 43, mas nada mais importava. Quando assinamos os papéis, senti um calor no peito, como se Deus e o João estivessem me abençoando. Na saída, o Chico tocou um chorinho no acordeão, e a gente, ali mesmo, na frente do cartório, deu uma rodadinha de dança. Foi uma cena inusitada. O povo parou para olhar. Alguns riram, outros aplaudiram. Meus filhos bateram fotos, embora ainda estivessem meio sem saber como reagir. Mesmo assim, foi lindo. Depois, viemos todos para minha casa, onde preparei um almoço simples: arroz, feijão, farofa de cenoura, salada de alface com tomate e cebola e um franguinho ensopado com quiabo, bem ao estilo mineiro. Para beber, suco de caju e, para os adultos, um vinho barato, mas gostoso.
De sobremesa, servi cocada cremosa e uma travessa de brigadeiros caseiros. Todo mundo comeu à vontade, inclusive o Vicente, ainda se recuperando da cirurgia, mas comendo devagar. Foi uma confraternização, pequena, mas cheia de amor. E naquele dia, senti que a vida tinha me dado um novo começo. Com o casamento, passamos a morar juntos oficialmente. A casa que antes era solitária, agora respirava música e companheirismo. Ajustar a convivência diária não foi fácil. Vicente tinha hábitos diferentes. Às vezes dormia tarde com ponto-letras, deixava a louça na pia, enquanto eu era mais certinha com horários. Mas tudo se resolvia na base do diálogo e do carinho. E a serenata? Continuamos, mais do que nunca, agora com respaldo oficial. Todo mês, lá íamos nós, levando alegria à praça, mesmo que fosse por algumas horinhas. Os meses se passaram. Minha relação com meus filhos melhorou bastante, depois que viram que eu não estava brincando e que meu casamento era baseado em respeito. Jorge até começou a participar de algumas serenatas, filmando com o celular e postando nas redes sociais. Me disse: "Mãe, achei que a senhora tivesse ficando maluca, mas tô vendo que a música faz bem para todo mundo." Joana, aos poucos, foi aceitando melhor, principalmente porque meus netos adoravam vir à minha casa, onde sempre encontravam o tio Vicente tocando violão. Ele os ensinava algumas notas. Eles riam. Acabou se tornando uma figura querida na família. Na comunidade, a resistência foi diminuindo. O prefeito criou uma pequena campanha de divulgação do evento Serenatas de Alto Paraíso. E isso trouxe até alguns turistas nos fins de semana. O comércio local se beneficiou. As barraquinhas de pastel, caldo de cana, o vendedor de pamonha. Então mesmo os que eram contra começaram a ficar em silêncio, vendo que havia retorno financeiro. Não que todo mundo tenha virado fã, mas pelo menos pararam de atrapalhar. E assim, aos poucos, eu sentia que nossa iniciativa tinha um propósito maior: de unir a cidade e mostrar que a cultura pode reviver em qualquer lugar, desde que haja paixão e persistência. Já em casa, nossa vida seguia tranquila, mas com seus altos e baixos. Teve um período em que o Vicente ficou deprimido por não conseguir gravar um álbum. Eu o incentivei a buscar apoio, conversamos, e ele decidiu ir a um estúdio simples em Brasília, onde gravou algumas faixas de MPB com toques de música regional. Esse projeto, ainda que modesto, deu a ele um novo fôlego e uma pequena renda por vendas online. Eu continuei com meu ateliê, cada vez mais famoso, porque o povo começou a me pedir vestidos temáticos, fantasias para festa junina, trajes de casamentos, e assim fui me virando bem. Agora, quero te contar a parte final dessa história, que é a mais bonita de todas. Você deve se lembrar que o Vicente havia prometido terminar a canção inacabada do meu finado marido, não é? Pois bem, ele terminou e decidiu que a gravação final seria feita ao vivo na praça, no aniversário de morte do João, como um tributo. Eu achei aquilo tão bonito e simbólico que aceitei de bom grado. A data chegou. E lá estávamos nós, com a praça iluminada novamente por velas, num clima de paz, sem confusões. O público não era muito grande, mas fiel. Vicente começou a tocar a canção, e no refrão eu cantava baixinho, lembrando do João com amor e gratidão. Foi um momento de arrepiar. Quase senti a presença dele ali, sorrindo e abençoando aquela união que, de alguma forma, perpetuava seu legado musical. Depois desse tributo, a serenata se encerrou em grande estilo, com palmas e até lágrimas de algumas pessoas. Nós dois nos abraçamos, e eu disse para Vicente: "Obrigada por me ajudar a fechar esse ciclo e abrir outro." Ele sorriu,
beijou minha testa e respondeu: Obrigado você por acreditar em mim e me ensinar que nunca é tarde para amar. A vida seguiu, com a rotina do ateliê, os ensaios, a relação com os filhos se consolidando, a comunidade finalmente entendendo que não éramos uma ameaça, e sim um sopro de vida. Até hoje, quando me perguntam se me arrependo de ter enfrentado tanta gente e tantos obstáculos, respondo: valeu cada lágrima, cada noite mal dormida, porque hoje meu coração dança ao som do amor. E quem diria que eu, viúva com 65 anos, voltaria a me casar e a receber serenatas na praça? A lição que aprendi é que a música e o amor fazem corações dançarem em qualquer idade, minha filha. Se você, que me ouve agora, tem algum sonho guardado ou algum desejo de recomeçar, não deixe que te digam que é tarde demais. A vida é preciosa e qualquer hora pode ser a certa para a gente se redescobrir. Vem cá, sente-se comigo na cozinha. Toma um café com bolo de fubá e me deixe te contar todos os detalhes. Talvez você se inspire a seguir seu próprio coração. Afinal, a gente tem que aproveitar enquanto o violão ainda toca e a gente pode dançar. O que não pode é deixar o medo de falatório ou a idade roubar a chance de ser feliz. Sabe, minha filha, se eu tivesse ouvido as más línguas, hoje estaria sentada sozinha, sem saber que podia viver tanta alegria. Então, venha ouvir minha história mais de perto. E quem sabe, você também não se anima a escrever a sua própria serenata. O tempo passou e agora vejo tudo com mais clareza. Aprendi a perdoar quem me julgou. Aprendi a me perdoar por ter me sentido culpada. E, principalmente, aprendi que a vida não acaba quando a gente perde alguém. Ela se renova, nos dá oportunidades e, às vezes, manda pessoas especiais para dar um novo sentido aos nossos dias. Esses dias, olhando para o Vicente, que cuidava do jardim, podando as roseiras, pensei: quem diria que aquele moço do violão, mais novo, cheio de sonhos, entraria na minha vida para me resgatar de uma tristeza que eu nem sabia que tinha solução? E lembrei de uma frase que meu pai sempre repetia: Deus escreve certo por linhas tortas. É bem isso. Graças à nossa persistência, a comunidade hoje tem outra visão das serenatas. Passaram a organizá-las não só na praça principal, mas também em datas comemorativas, como a procissão de Nossa Senhora, onde incluíam um momento musical no final, e a quermesse da igreja, que ganhou um palco para apresentações. Ver esse crescimento e pensar que tudo começou com o encontro meu e do Vicente na Feira Livre me enche de alegria. É como se cada acorde do violão fosse uma semente plantada num solo que andava árido e agora floresce em forma de cultura e união. A relação com meus filhos e netos está bem melhor. Eles já se acostumaram a me ver com o Vicente, até contam piadas saudáveis, chamando a gente de os namorados da música. Minha neta mais nova até pediu para aprender a tocar violão com ele. E agora vive se apresentando nas reuniões de família. Isso me faz sentir que estou deixando um legado afetivo e cultural para eles, mostrando que o amor não tem rótulo de idade. E se algum dia meus netos enfrentarem preconceitos, espero que lembrem da avó corajosa que desafiou a opinião alheia. Foi um processo longo, cheio de percalços, mas hoje, olhando para minha vida, sinto um contentamento que cabe no peito. A casa, que antes era vazia, hoje está repleta de risadas, de conversas, de ensaios musicais. Até meu quintal parece mais florido, as mangas mais doces, os passarinhos cantando mais felizes. E Vicente, por sua vez, se mostra cada vez mais parceiro, mais amadurecido. A diferença de idade nunca foi um problema real entre nós.
porque nos complementamos nos temperamentos, nas histórias de vida. Eu, com minha experiência, trouxe a ele equilíbrio e paciência. Ele, com sua juventude, me trouxe energia e vontade de me aventurar. Juntos, achamos o ponto ideal, onde somos simplesmente duas pessoas que se amam. Às vezes, penso no João e sinto saudade. Mas não é mais aquela saudade amarga. É uma saudade doce, de lembranças boas. E sinto que ele aprovou tudo, me deu permissão para seguir. A vida é assim. A gente não substitui quem partiu, mas abre espaço para novos afetos. E isso não diminui o amor que ficou lá atrás. Apenas mostra que o coração é grande e cabe muita gente. Portanto, se você que me escuta tem alguma dúvida sobre recomeçar, seja amor, seja uma mudança de carreira, seja realizar um sonho antigo, eu te digo, não é tarde enquanto a gente respira. Aprendi que preconceito, falatório, medos são barreiras que a gente consegue superar quando há fé e determinação. Aprendi que a música pode unir corações de todas as idades e que ninguém deveria se envergonhar de ser feliz. A vida é um sopro, minha filha. Não vamos desperdiçar. E para encerrar esta história, te deixo minha última reflexão. Cada noite de serenata que organizamos é um símbolo de resistência, de amor, de memória. Tocamos para lembrar do passado, honrar quem se foi, mas também para celebrar o presente e lançar sementes para o futuro. E sempre que me perguntam se é verdade que a serenata fez Dona Jurema se casar de novo, eu dou um sorriso e digo: meu bem, é verdade, e foi a melhor coisa que me aconteceu desde que meu marido partiu. A música e o amor fazem os corações dançarem em qualquer idade. E se a sociedade acha que isso é escandaloso, que seja. O importante é que hoje eu tenho paz. Tenho a certeza de estar vivendo plenamente. Agora, me deixe servir outro cafezinho. Hoje, fiz também um bolo de banana com canela. Tá quentinho. Sinta esse cheiro. É a vida te chamando para mais um pedaço de felicidade. E se um dia quiser ouvir mais detalhes, venha tomar um café comigo aqui em Alto Paraíso, que eu te conto tudinho de novo. Você vai ver que vale a pena confiar no coração. Venha, puxe uma cadeira, porque eu tenho tempo e muito gosto em dividir minha história. A gente proseia, canta um pouquinho. E no final, quem sabe, seu coração também não se inspira a realizar um sonho. Pois bem, meu filho, agora que você já ouviu tudinho do meu lado, que tal saber um pouco do que o Vicente pensa de toda essa história? Você sabe, sempre existem várias visões. Vou te contar o que ele me disse uma vez, quase como se eu estivesse emprestando meus ouvidos para você escutar o relato dele. Ele me falou, com aquela voz mansa, que tem. Quando cheguei em Alto Paraíso, eu era um homem meio perdido. Tinha 43 anos. Mas já sentia como se tivesse vivido uns 70. De tanto cansaço da cidade grande. De tanto bar onde toquei, sem sentir emoção. Aí, vi aquela senhora me olhando, encantada com minha música na feira. Achei bonito, mas não pensei que fosse florescer tanto. Sempre gostei de gente mais velha. Sabia que podia aprender muito. Mas não imaginava que a Dona Jurema fosse tão forte, tão cheia de vida. Ela me impressionou desde o primeiro momento, com aquela serenidade no olhar, aquela postura de quem já passou por tempestades, mas não esqueceu de sorrir. Foi conversando com ela que percebi o quanto a tradição de serenatas podia ser resgatada. Senti uma chama acender dentro de mim e, ao mesmo tempo, senti que estava nascendo um sentimento além da amizade. Confesso que achei que seria impossível dar certo. A diferença de idade, o pessoal da cidade me vendo como forasteiro. Mas cada vez que havia, algo me puxava, como se o destino quisesse nos unir. Sabe quando você sente uma sintonia inexplicável?
Pois é, senti isso. O jeito dela falar, o modo como fechava os olhos quando a música tocava, a forma como reconheceu o acorde que lembrava o falecido marido. Tive respeito profundo por aquilo, mas também uma vontade de prosseguir. Enfrentamos tanta coisa. Eu mesmo quase desisti de ficar na cidade várias vezes, principalmente quando as contas apertaram e não via perspectivas de tocar em bar, nem ganhar um trocado decente. Mas ela sempre tinha uma palavra de incentivo, um prato de comida quentinho, um carinho que me dava ânimo. Quando ela aceitou o pedido de casamento na praça, naquela noite de São João, eu me senti o homem mais feliz do mundo. Pensei, vale a pena ficar aqui, lutar contra a língua do povo, me adaptar a essa cidadezinha, porque encontrei um amor que não se vê todo dia. Mas não foi fácil. A gente enfrentou ameaça, doença, fofoca. Eu cheguei a pensar que fosse perder a Jurema quando ela desmaiou por anemia. Depois fui eu que quase fiquei pelo caminho com a cirurgia. E nessa hora, vi o quanto ela se importava comigo. Quantas noites passou no hospital rezando. Aquilo me marcou de um jeito que não tem volta. Vi que a idade não importa, e sim a verdade do sentimento. E hoje, vivendo nessa casa simples, mas cheia de calor, eu agradeço a Deus cada oportunidade de ter lá do meu lado. Quando pego o violão e ela vem cantar comigo, sinto que não há obstáculo que não possamos enfrentar juntos. A diferença de idade? A cidade cochicha? Pode ser, mas e daí? A alegria que temos juntos cala todas as maldades. Olhar para trás e ver que conseguimos aprovar um projeto de serenatas na prefeitura, que agora a comunidade nos apoia, que o pessoal do comércio local vê com bons olhos, me dá uma sensação de missão cumprida. E, sobretudo, ver que a Jurema recuperou a confiança na vida, no amor, me enche de emoção. Se alguém me perguntasse se eu faria tudo de novo, eu responderia: com certeza, faria 1000 vezes mais. Porque essa mulher me ensinou o que é amor verdadeiro e me fez acreditar na música de novo. Foi isso que ele me disse, certa noite, enquanto a gente tomava um chocolate quente, lembrando de cada etapa do nosso caminho. E eu achei tão bonito que quis gravar na memória, para compartilhar um dia. É a visão dele, cheia de carinho, e eu fico toda boba de ouvir. Hoje, passados alguns anos, a gente mantém a rotina. Cedinho eu vou para o meu ateliê. Ele faz o café, arruma a cozinha, depois pratica violão no quintal. Às vezes vamos juntos comprar frutas na feira. De tarde, cozinho um feijão tropeiro. Ou faço uma moqueca de peixe, enquanto ele lava a louça cantando. Parece cena de casal jovem, né? Mas a gente se diverte, ri junto, discute sobre música. Às vezes um bate-boca bobo, porque ele é mais bagunceiro. Eu sou mais organizada. Mas logo fazemos as pazes, porque no fundo, nos completamos. Meus netos visitam com frequência. Vicente já ensinou uns acordes para o mais velho, que agora ensaia participar das serenatas. E quando surge alguém novo na cidade, querendo conhecer o projeto, a gente recebe com um sorriso e oferece um banquinho para se juntar à roda musical. Assim, passamos a bola adiante, mostrando que a tradição de cantar nas praças não precisa morrer no tempo. Fazemos do amor e da música nossa contribuição para esse mundo, tão cheio de gente que prefere o silêncio e a amargura. Então, minha filha, se você veio me perguntar como ando hoje, posso dizer: ando bem, feliz, cheia de motivação e com uma vida que não trocaria por nada. Aprendi lições que desejo que cada pessoa aprenda também. Não existe hora limite para sonhar, para amar, para tentar algo novo. E se o povo falar mal, deixe que falem, porque a vida é sua e só você sabe o que te faz feliz. Para encerrar de verdade agora, é que esse coração de velha apaixonada não se cansa de falar, né?
Deixo aqui meu recado final. Nunca é tarde para recomeçar. A idade não é barreira, é experiência. O preconceito existe, mas pode ser vencido com persistência. A solidão só fica se a gente abrir as portas para ela. Se me perguntarem qual minha frase para motivar quem está na dúvida, eu respondo: venha tomar um café comigo e ouvir minha história, porque assim você vai ver que a vida pode surpreender a qualquer momento. E olha, se hoje me chamarem para fazer uma serenata pela 20ª vez, eu vou. Vou dançar, vou cantar, vou tocar pandeiro, vou namorar meu marido, e não tô nem aí para os olhares atravessados. Eu vivi para entender que amar, aos 60 e tantos, é tão gostoso quanto aos 20. Quem não acredita, não sabe o que está perdendo. É isso, meu bem. Agora você já conhece toda a minha saga. Sabe dos choros, dos sorrisos, dos medos, das conquistas. Espero que minha história te inspire de alguma forma. E se puder, venha me visitar em Alto Paraíso qualquer dia desses, que a gente continua essa prosa. Tem um bule de café sempre quentinho no fogão. E talvez o Vicente esteja lá fora, de violão em punho, pronto para dedilhar aquela canção que surgiu inspirada pelo meu saudoso João. Assim, a vida segue em verso, prosa e melodia, dançando no compasso do amor.